Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. E hoje eu quero te saudar com a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento. Que a paz do Senhor guarde o seu coração, guarde as suas decisões, guarde a sua vida, que você tenha paz em tomar as decisões mais importantes da sua vida ou as mais simples, que você tenha paz ao se relacionar com as pessoas, que você tenha paz ao receber as notícias e tenha discernimento para conduzir a sua vida diante do Senhor. A paz de Deus, não é a paz que o mundo dá, mas é uma paz que procede do Cordeiro de Deus, aquele que nos traz a paz. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E desde já eu quero te encorajar a estar comigo aqui até o final desse vídeo, quando eu vou fazer uma oração abençoando a sua vida, abençoando o seu dia, e uma oração fundada, baseada, suportada pela palavra de Deus. O nosso propósito aqui é orar a palavra, porque quando nós oramos a palavra de Deus, nós estamos alinhando o nosso coração, a nossa oração, com as promessas que Deus tem em sua palavra para nós. Porque nós acreditamos firmemente que uma oração cheia de fé deve também estar cheia de expectativa nas respostas que Deus tem para nos dar. Uma coisa é certa, Deus já sabe o que nós vamos orar, mas nós nem sempre, ou talvez nunca sabemos ao certo qual é a resposta que Deus tem para nos dar até que Ele nos dê a resposta. Por isso, uma oração eficaz é aquela que obtém respostas de Deus. Então, queria te convidar a tomar sua Bíblia nas suas mãos agora e vamos acompanhar uma leitura que eu vou fazer aqui no livro dos Hebreus, a Carta aos Hebreus. Livro Os Hebreus, a Carta aos Hebreus do Novo Testamento, ali no capítulo 4, a partir do versículo 14. Então você pode dar uma pausa no vídeo, como eu sempre sugiro aqui, abre a Bíblia, Hebreus 4, 14, e nós vamos fazer essa leitura. E eu te convido desde já a fazer e acompanhar comigo. Vamos lá? Assim diz a palavra de Deus. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que nós professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que palavra maravilhosa, que palavra poderosa e quanta revelação nós temos num pequeno trecho das Escrituras que traz para nós a doutrina mais importante da fé cristã, a doutrina da graça de Deus. Deus tem um trono da graça. Muitos reis, durante toda a história da humanidade, tinham seus tronos e dos tronos dos reis eram emitidos juízos, eram emitidos condenações, perseguições, ordens de guerra. Muitas vezes poderiam também sair benesses, benevolências, atos de generosidade, mas Deus, ele tem um trono que se chama trono da graça. A graça é o pilar, é o fundamento básico da nossa fé. A fé cristã, ela é sustentada pela graça de Deus, ou seja, tudo provém de Deus e Ele nos entrega por graça, ou seja, porque Ele deseja nos entregar sem que haja em nós qualquer mérito, ou seja, qualquer um de nós pode sim se achegar diante do trono da graça de Deus, porque não depende se nós somos bons ou se nós somos ruins, depende que Deus deseja derramar graça sobre nós. Quando nós podemos nos achegar ao trono da graça? Existe uma condição, que você creia que esse trono existe
e que nesse trono está sentado o nosso sumo sacerdote que intercede por nós e que é aquele que criou para nós a própria graça. Foi Deus que criou a graça. Então, se eu creio no Senhor Deus, criei em Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, intercessor por nós, aquele que é o primogênito de Deus, que nos trouxe, nos apresentou a graça, e é o nosso sumo sacerdote. O que é o sumo sacerdote? É o que está no nível mais alto, na posição mais elevada. Se nós cremos nisso, se temos essa convicção do trono da graça, então você pode sim se achegar diante desse trono. E quando nós chegamos, o texto fala assim, olha, nos aproximemos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Deus tem graça disponível para mim e para você. O trono da graça é o lugar onde nós podemos nos chegar. Deus, em Cristo Jesus, abriu o caminho. Nós não precisamos mais de ter ritos, passar por promessas, sacrifícios. Não precisamos, de nenhuma daquelas ritualísticas religiosas do Velho Testamento. Não. O nosso acesso a Deus hoje é franqueado em Cristo Jesus. É necessário que nós creiamos, que nós tenhamos essa convicção. Por isso o texto entra com confiança. Nesse lugar é o lugar onde você pode clamar a Deus por qualquer circunstância da sua vida. E eu quero te encorajar nesse dia que você se coloque e que na sua oração você fale, Deus, eu quero entrar agora aí na frente desse trono, me coloque na frente desse trono da graça, porque eu preciso da graça do Senhor para fazer, realizar, ter, chegar, buscar, fazer qualquer outra coisa. Sem a graça de Deus, nada será possível. Nós estaremos apenas na força do nosso braço, mas com a graça de Deus, nós vamos alcançar a plenitude de tudo que Deus tem para a nossa vida. A graça de Deus é o favor imerecido. A graça de Deus é o poder que Ele concede a nós para vivermos nessa terra com fé, com esperança, com expectativas na salvação que Deus promoveu para nós. A graça é aquilo que nos tira todo o peso da condenação, todo o peso de culpa, do pecado. A graça de Deus é aquilo que nós podemos nos apegar e entender que se dependesse dos nossos méritos, nós jamais poderíamos nos achegar a Deus. A diferença da fé cristã para qualquer uma das outras religiões que existem na Terra é exatamente o fato de que o nosso Deus vem ao nosso encontro. As religiões, as expressões de religiões que existem, elas estão sempre apresentando ao homem algo para que ele faça e que esse fazer do homem gere nele merecimento diante das suas divindades ou daquilo que eles acreditam ser um Deus na vida deles. Existem expressões que até se dizem ser cristãs, mas elas negam a graça quando elas dizem que você precisa fazer isso ou fazer aquilo. Não, a graça é exatamente esse lugar que nós entendemos que Deus nos colocou, de não haver nenhum mérito, mas haver o favor. Não haver em nós nenhuma condição de ser, mas Deus nos faz ser. A graça de Deus é tudo o que nós precisamos nessa existência. Deus disponibilizou isso. Ele vem ao nosso encontro para apresentar. Essa é a grande diferença da fé cristã. A fé cristã genuína não se apoia nas obras do homem. A fé cristã genuína é uma transformação do nosso relacionamento com Deus e por causa disso nós nos dispomos a fazer as obras. Não para que alcancemos a graça, mas porque a graça nos alcançou. Então, a graça de Deus é que perdoa os seus pecados. É a graça de Deus que te purifica e faz você santo. É ela que te santifica. Você não vai ser santificado porque você fez milagres. Você não vai ser santificado porque você é a pessoa mais generosa do mundo. Você não vai ser santificado porque você não comete nenhum erro, nenhuma falha. Não. A nossa santificação provém do favor e da graça de Deus. E o que é santificação?
é ser separado. É quando Deus separa aqueles que creem e se entregam a Ele. E Ele mesmo se faz o sacrifício por nós. Porque não há nenhum sacrifício, nenhum esforço nosso que possa fazer com que nós alcancemos graça diante de Deus. Senão não seria graça, seria mérito. Não tem ninguém que possa chegar e falar assim: Deus, olha, eu fiz tantas coisas boas, eu fiz tantas coisas corretas, então eu tenho crédito com o Senhor. Ninguém tem crédito com Deus. Não há isso, não existe essa relação creditícia das suas obras, daquilo que você faz, diante daquilo que Deus deseja fazer. Não, é tudo favor, é tudo a bondade de Deus. Todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, tudo aquilo que nós precisamos muitas vezes lutar e batalhar, é um trabalhar de Deus na nossa própria vida, para que a gente seja desenvolvido, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, e não para que a gente seja merecedor de algo. Não, nós precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos aprender a lidar com as coisas, porque a graça de Deus não é uma graça que se desperdiça ao qualquer vento. Não, a graça de Deus é o favor dele para mim e para você. Então, o meu esforço, o meu trabalho, aquilo que eu me esforço para fazer, não é a fim de alcançar a graça de Deus, mas é para que eu aprenda a amadurecer, crescer, valorizar aquilo que Deus confia nas minhas mãos, não desperdiçar, nem lançar fora aquilo que Deus lança e coloca nas minhas mãos para que eu faça. Imagine você recebe de Deus os seus filhos, você precisa ser maduro o suficiente para educar os seus filhos, para ensiná-los a viver neste mundo, para poder sustentá-los, para prover sobre eles tudo o que eles precisam. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que os filhos, eles são herança do Senhor. Então, quando você cria seus filhos, você cria seus filhos para Deus. Eles são de Deus. Então, você, quando foi criado pela sua mãe e pelo seu pai, você foi criado para o Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Então, todos nós somos dele. E quando nós reconhecemos isso, nós nos colocamos numa posição muito humilde de saber que não é o nosso mérito, não é o nosso esforço, mas é a graça de Deus. Então, eu te encorajo hoje, se aproxime do trono da graça de Deus com confiança, a fim de receber misericórdia e encontrar graça que te ajude no momento da necessidade. Vamos orar? Pai, eu apresento diante do Senhor a vida de cada pessoa que está agora acompanhando esta mensagem, acompanhando esse vídeo, em quaisquer circunstância que ela possa estar vivenciando agora. Eu peço a Ti que o Senhor leve essa pessoa diante do trono da Tua graça e apresente a ela o Teu favor imensurável, a Tua bondade, a Tua fidelidade. Pai, porque o Senhor é o único que pode interceder diante de Deus por nós. É pelos Teus méritos que nós alcançamos graça, é pelos Teus méritos que alcançamos salvação. Por isso, ó Deus, eu clamo a Ti nessa hora. Venha em favor, Pai, deste que recebe essa mensagem. Venha em favor deste que está ouvindo esta oração. E faça um milagre, opera sinais, maravilhas, opera o Teu favor. Não deixe quaisquer uma dessas pessoas agora, Pai, envergonhados, tristes, decepcionados, mas que sejam, Pai, alcançados pelo Teu favor, bondade e misericórdia, alcançando por fim, Deus, aquilo que é a promessa do Senhor nessa palavra, o trono da Tua graça, onde há misericórdia e onde há a graça do Senhor para tudo que esta pessoa que está ouvindo essa mensagem agora precisar, em nome de Jesus. E amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe. Continue conduzindo a sua vida. Se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração. Vai ser uma honra para nós poder servir você através da oração. Curta o vídeo, porque quando você faz essas coisas que eu te pedi agora, você demonstra para o YouTube que o vídeo é relevante e que vai alcançar mais pessoas. E compartilhe, envie para alguém. Você sabe que tem alguém que precisa ouvir essa mensagem e você é um canal de Deus para fazer isso. E nós continuamos a proposta aqui, orando a palavra, porque aqui procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.